Boa noite a todos vocês. Para você que veio aqui, para você que nos ouve à distância, feliz Dia do Médico. Quantos sabiam que hoje é o Dia do Médico? Estou muito feliz porque eu tenho um médico especial. Não sei se ele se encontra presente, mas existe algum médico presente entre nós nesta noite? Você é médico? Você pode vir aqui? Você pode vir aqui? Mais algum médico presente? Aqui? É a Marcele? Ah, vem cá, amiga. Mais algum médico presente? Doutor Elnio, eu sei que ele foi para Porto Alegre. Pode vir aqui, doutor. Eu gostaria de, nessa noite, estender o meu abraço aos especiais que Deus preparou para cuidar da nossa saúde. Hoje é um dia muito especial. Pode chorar, Marcele. Hoje é um dia muito especial, porque Jesus é o médico dos médicos que nunca perdeu um caso. Mas nessa noite, a Central de Curitiba não poderia deixar de passar essa data tão especial. Para você, médico que está presente, seu nome? Doutor Jonatas. Marcele, querida. Seu nome? Arilton. Nós estamos felizes. Para você que é médico, que está do outro lado, bem distante nos ouvindo, fica aqui a nossa homenagem para vocês. Gostaria de ver assim uma calorosa saudação para esses doutores que Deus tem usado para curar, para salvar, para não medir esforços, deixando as crianças sozinhas muitas vezes, para ir atender aqueles que precisam. E nessa noite nós gostaríamos de deixar com vocês o presente mais valioso do mundo, uma oração pela vida de vocês. Vamos então orar? Poderoso e grande Deus, hoje é o dia do médico, e eu sei que o céu está em festa, porque em todos os lugares do mundo, as pessoas comemoram esse dia hoje tão especial. Pessoas que estudaram, se prepararam, se doaram o seu tempo e a sua vida. E é por isso que nessa noite, nós seres humanos os homenageamos, parabenizando a eles por toda a luta, por toda a vitória, por toda a derrota que também já passaram um dia. E que o Senhor possa habitar na casa de cada um deles, abençoando a família, o trabalho, que as mãos deles sejam dirigidas pelo Senhor. Aqueles médicos que estão aqui, como esses 3 que representam a área médica nesta noite, e todos aqueles que em algum lugar nos ouvem pela internet. Que fique aqui o nosso carinho para eles, mas principalmente aquilo que tem muito valor, a Tua bênção sobre a vida deles e a Tua proteção é o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. E falando em médico, nós vamos falar hoje à noite sobre cura. Sobre um médico que nunca perdeu um caso, que é o nosso doutor Jesus Cristo. Que entra e cura a nossa alma, a nossa vida, a nossa cura física também acontece. E nessa noite eu gostaria de começar lançando uma pergunta para você. Você acredita em curas? Quantos aqui acreditam em curas? Amém por isso? Um amém tão desanimado desse, eu acho que você não acredita. Amém por isso? Pastor Adriano, você acha que Deus ainda cura nos dias de hoje? Ele fez assim e disse com certeza. E por que às vezes alguns são curados e outros não? Vocês acham que Deus tem um papelzinho de senha? Que Ele vai até o número 1889? Ou os que chegam primeiro, ou os que são mais nobres? Nessa noite eu queria deixar com você como é que Deus cura. Eu e você precisamos confiar no médico. Precisamos entender que Deus tem um propósito de curar para a eternidade. E se eu e você precisarmos ficar doentinhos por um período assim, de 2, 20 anos, mas até a volta de Cristo, saibamos que em seguida seremos curados para sempre. Como Deus tem propósito, Ele cura sim. Mas Ele cura segundo o seu propósito, porque a soma de Deus para nós é eternidade. Aquilo que acontece aqui é muito importante para Deus, mas Ele está mais preocupado com o que vai acontecer depois. E o meu preparo e o seu é para a eternidade. Por isso, se eu falo para alguém que está nessa noite sofrendo de doença física, não fica triste com Deus achando que Ele não te curou. Muitas vezes Deus vai dizer não por uma questão de tempo e de propósito. Outras vezes Deus vai dizer sim e vai nos curar e nós vamos testemunhar. E muitas vezes a nossa doença será o único caminho de encontrarmos a felicidade. E você deve estar olhando para mim assim com cara de relógio, pensando, como é que doença pode trazer felicidade? São nos dias escuros que nós estamos intimamente ligados com Deus.
E a nossa doença pode sim nos levar ao caminho da felicidade. Mas Deus deixou uma série de coisas na natureza, que eu estou começando a aprender um pouco mais sobre isso agora, que pode nos ajudar a evitar algumas doenças, que pode nos colocar no caminho da saúde, tanto física, quanto material, quanto principalmente espiritual. E é por isso que nessa noite eu queria conversar com você sobre uma das curas mais fantásticas que eu acho da Bíblia. Eu tenho, assim, as minhas histórias preferidas da Bíblia, mas se não é a sua história preferida, tudo bem, a gente não vai discutir por isso, porque você tem a sua história preferida, eu gosto da sua, e eu gosto de dividir a minha com as pessoas. E a história preferida minha, de cura, se encontra em São Marcos, capítulo 1, dos versículos 40 a 42, eu gostaria que você lesse comigo. É a cura de um leproso. E a gente vai encontrar muita coisa bonita nessa noite, dentro dessa cura do leproso. Para quem é médico, para quem não é, para quem é paciente, para quem se encontra doente e para quem já recebeu um livramento ou uma cura. A cura de um leproso, São Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 42. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe, pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Versículo 43. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: olha, não diga nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Eu fico pensando que o que passou naquele momento na cabeça de Jesus quando disse para ele assim: vai, mas não conta para ninguém o que aconteceu aqui. Foi como ele dizia assim: espalha para todo mundo. Porque um dia você teve uma doença, como a lepra, e de repente você encontra um homem que nem título de médico tinha, mas diziam que ele curava as doenças. E ele ainda pergunta para você: o que você precisa? Ele diz: eu quero ficar limpo, eu quero ser curado. E Jesus cura essa pessoa e pede segredo. Ninguém consegue guardar segredo quando nós somos curados. E eu acredito que é aí que o evangelho vai ser pregado por toda a nação. Porque todos nós fomos curados de algum tipo de doença um dia. E eu não estou falando de doença física, mas de doença espiritual. E o que nós poderíamos fazer hoje para apressar a volta de Cristo é sair contando para o mundo que Jesus nos curou e que nós queremos poder estender a mão para curar a vida de outros. Como é que nós podemos curar a vida de outros? Estendendo a mão, tocando, tendo compaixão, ajudando. E em falar em ajudar, Jesus saiu ajudando todas as pessoas. E esse homem, a história desse homem é uma história muito triste. E eu fiquei imaginando como era a vida desse homem. E vou dividir com vocês algumas considerações que eu fiquei pensando que talvez pudesse existir a probabilidade de acontecer com aquele leproso. Aquele homem, ele tinha uma família feliz. Ele tinha uma vida social. E de repente, algumas manchas brancas começaram a aparecer no seu corpo. Quem sabe nas costas, no braço, na batata da perna. E ele, preocupado com aquilo, porque sabia que lepra não tinha cura, foi ao sacerdote e voltou para casa com a triste notícia de que ele estava com lepra. Portanto, a lepra nos tempos bíblicos representava inclusive o pecado. Pessoas que eram leprosas nos tempos bíblicos eram colocadas de lado. E as pessoas ainda diziam: se eles aparecerem perto de vocês, é autorizado o apedrejamento dessas pessoas. As pessoas tinham muito preconceito em relação à lepra naquele tempo, porque por não haver cura, assustava as pessoas. E ainda existia uma ideia que eles plantaram em toda a sociedade, de que o leproso não merecia dó nem piedade de ninguém, porque na verdade estava pagando alguma coisa muito horrível que fez para Deus. Eu fico pensando se hoje, às vezes, nós também não temos essa mentalidade. Uma das primeiras visitas que eu recebi no hospital, quando o meu amigo esmagou a minha perna e Deus me tirou de uma cadeira de rodas, mas até o dia dele me tirar da cadeira de rodas, que foi num prazo de 8 dias, que vocês já conhecem minha história, eu me recordo que eu recebi a visita de um homem, e ele muito sério,
Ele baixou pertinho da minha cama e ele disse: o que uma moça de 17 anos deve ter feito contra Deus, para que Deus tenha esmagado sua perna? E a hora que ele disse isso, me deu um susto, porque eu estava com muito medo, eu estava esperando o meu milagre, a perna estava podre e esmagada, e eu não tinha como provar para ele aonde que eu tinha apertado o botão de Deus, para Deus ficar tão furioso comigo. A minha mente, Deus me deu uma mente muito rápida, e eu falei: Senhor, eu preciso falar alguma coisa para ele. Porque será que ele está num barco diferente do meu? E eu me recordo que, enquanto as visitas o abraçavam, alguém tirou ele de perto da cama, a lágrima vinha na garganta e segurava, e Deus me deu uma frase na minha mente. E eu chamei ele bem pertinho e eu disse: momento da confissão. E ele já aguçou os seus ouvidos, arrumou sua gravata, desceu perto da minha cama e disse: fale, irmã, eu estou pronto a ouvir. Aonde foi que a irmã fez isto? E o que foi que causou esta maldição? Eu respondi: o mesmo que o irmão fez. E ele ouviu assustado. Falei: ambos colocamos Jesus numa cruz. Eu estou nessa situação terrível, aguardando a misericórdia de Deus, meu irmão. Mas eu não quero olhar para os meus pecados, a não ser para pedir perdão para Deus, mas não divido com ninguém. Jesus já cobriu os meus pecados com o seu amor. E, irmão, pensando bem, eu acho que eu devo ter feito mesmo muitas coisas ruins, assim como todos nós fazemos. Mas agora eu aguardo uma coisa: uma grande dose de perdão e de misericórdia. Aquele homem saiu desconcertado, pediu para usar o banheiro, nem tchau disse e foi embora. É assim a nossa mentalidade. Quando Jó quebrou, que sumiu o parente, que acabou a casa, as pessoas passavam por Jó assim, com o olho arregalado, tentando descobrir se alguém viu Jó bebendo em algum boteco à noite, que tivesse caído bêbado numa sarjeta, para ter passado por tudo que ele passou. A Bíblia diz que Jó era um homem que desviava-se do mal, e era um homem temente a Deus. Mas a história de Jó está na Bíblia para confortar a mim e a você, de que o amor de Deus cobre multidão de pecados, amém? Era assim que as pessoas pensavam dos leprosos na época. E aquele homem que estava com lepra sofreu, pois sabia que tinha que deixar sua família. E eu posso imaginar a família indo com ele até a porta da cidade, no começo dividindo, separando seus pertences, separando talheres, sabonete, roupa de cama, lugar de tomar banho. Naquela época havia muito preconceito em relação à lepra. Os leprosos viviam em lugares isolados, bem longe das outras pessoas e da sociedade. Eles viviam como se fossem mendigos em lugares bem distantes das pessoas e das cidades. A lepra era contagiosa e todo mundo sabia. Por isso, quando um leproso chegasse, deveria sair gritando a quilômetros de distância de alguém: imundo, imundo, imundo. Eu não posso chegar perto de alguém, e se ele fosse ousado um pouquinho para passar perto de alguém, deveria ser apedrejado até a morte. Havia também muito preconceito em relação à lepra, porque eles eram desprezados e rejeitados pela sociedade. Alguns consideravam mesmo a lepra como castigo de Deus, e por isso olhavam para aquelas pessoas com um olhar de superioridade, dizendo que nada mais, nada menos eles estavam colhendo o que eles plantaram. Toda vez que você pensar na sua mente, mesmo que você tenha certeza disso, porque é fato que eu e você colhemos tudo que nós plantamos. Isso não tem a ver, meus amigos, com castigo de Deus. A gente planta abacate, não tem como colher cenoura. Às vezes nós saímos fazendo tanta coisa errada na nossa vida, que nós vamos só distribuindo as sementes do mal, e o dia que colhemos, culpamos a Deus, que não tem nada a ver com isso. Deus é misericordioso, Deus é amor. Mas muitas vezes, quando nós olhamos o círculo da vida de alguém e vemos que aquela pessoa está em colheita do que plantou, é o momento de nós bebermos água e orarmos por aquela pessoa. Tudo aquilo que desejarmos para os outros, meus amigos, é aquilo que voltará para a nossa tenda 2, 3 ou 4 vezes muito maior. Quer seja de coisas boas ou de coisas ruins. Por isso, toda vez que lhe passar pela mente que alguém está colhendo o que plantou, sente do lado dessa pessoa e ore com ela. Ajude para que a colheita fique um pouco mais suave, porque algumas coisas que nós fazemos, nós não poderemos nunca mais voltar atrás. Como, por exemplo, as palavras que falamos. As palavras que falamos são como papéis soltos ao vento. Depois nós não vamos poder recolher nunca de volta aquilo que falamos. E é por isso que precisamos cuidar muito do que falamos a respeito dos outros, mesmo quando eles estão errados. Foi com a família ao portão da cidade.
se despediu, chorou abraçado com a sua esposa. E é interessante que o maior sofrimento de um leproso na época não eram as chagas, porque aonde está a chaga da lepra não existe dor, aquele lugar fica adormecido. Por isso que é muito, muito comum os leprosos perderem pedaço de orelha, nariz, ponta de dedo, ponta do dedo dos pés, e eles olharem e falarem: uau, caiu um pedaço do meu corpo ali e eu não consegui sentir. Aonde existe a chaga não existe dor, mas o que doía na vida de um leproso era o desprezo das pessoas. Era o jeito que eles eram tratados, aquilo para eles matavam os leprosos antes mesmo que a lepra desse conta. E eu não acho que às vezes é hoje algumas doenças que nós temos entre nós matam antes da hora? Porque hoje eu, estudando muito, descobri que a nossa doença muitas vezes começa na mente. Às vezes nós somatizamos dor, falta de perdão, às vezes passamos por tanta angústia e depressão que conseguimos contrair muitas vezes um caroço no seio e saímos dizendo para todos que nós estamos com câncer. Até que é feita uma biópsia e depois de espalharmos o câncer para o mundo, descobrimos que não tínhamos nada. As nossas doenças muitas vezes começam na mente. E é por isso que as doenças que mais matam não são o câncer ou a AIDS, mas são o desgosto, a depressão da tristeza, o desprezo, a ideia de se sentir a última pessoa do mundo. E é por isso que eu apelo a vocês: invistam naquilo que vocês veem, naquilo que vocês ouvem. Favoreçam a mente de vocês, em nome de Jesus, um bom alimento para todos os dias, para que vocês possam caminhar com a mente de Cristo, evitando doenças que mais tarde serão somatizadas pelo corpo. É interessante que as pessoas ali que perdiam a sensibilidade do corpo, não perdiam a sensibilidade do coração. E as pessoas se esqueciam disso, que um leproso estava fedido, cheirando mal, perdendo partes do corpo sem sentir dor, mas chorava de dor pelo desprezo e o desgosto que eles passavam. Ele perdera a dignidade num dia só, o seu valor, a confiança das pessoas, e ele se sentia o lixo da sociedade. Eu não sei se você sabe o que é o lixo da sociedade, mas não são pessoas sujas, não são pessoas pobrinhas, são pessoas que de qualquer classe social se sentem menos do que as outras, menos amadas, menos favorecidas, acham que Deus não está olhando por elas. Ele passou a ter sentimento de culpa pela sua lepra, já que todos diziam que ele estava colhendo aquilo que ele havia plantado. E então, ele começou a se sentir o homem pior do mundo. No fundo, sabe, do seu coração, ele tinha esperança de ser curado de lepra, mas ninguém tinha sido curado naquela ocasião. Lepra era uma coisa que era mandatório, que ninguém curava. E tome cuidado quando você pensar que Deus pode fazer algo tão grande na sua vida, mas você para e pensa assim: mas Ele não fez para ninguém, por que fará para mim? Eu vou responder que Ele fará para você, porque o propósito dEle para a tua vida é único e independente dos propósitos dos outros. Amém por isso? Eu vou dizer que Ele vai fazer para você, porque aquilo que Deus não fizer para a gente, não existir, Ele inventa se estiver nos propósitos dEle. Amém por isso? Deus vai fazer para você porque você é fiel a Ele, confia e crê nos seus propósitos. E porque a Bíblia diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Não existe vontade ruim, imperfeita e mal cheirosa para quem é crente. E quando digo é crente, é aquele que crê no Senhor Jesus. Porque a Bíblia pede: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Por isso que é na sua casa que você precisa crer no Senhor Jesus. É ali que a Bíblia tem que ser aberta. Ali é o centro dos sonhos, o teu laboratório das esperanças, onde você derrama o teu coração de madrugada como águas para Deus e coloca para você os sonhos que não dá nem para você contar para os seus amigos. Porque eles vão olhar para você assim, Paulo, e vão dizer: nesse concurso aí você não entra não. Ninguém está entrando. Está tão difícil, como é que você vai estudar para esse próximo concurso? E a Paula entra lá em casa com a Rosane, pede oração para a gente, começa a se preparar para o concurso, e em segredo ali com o Senhor em oração, dali a alguns meses ela está testemunhando. Ninguém conseguia, ninguém podia, mas ela conseguiu porque ela creu no plano de Deus. E eu vou te dizer, meus amigos, quando Deus diz não para mim e para você, glorifiquemos a Deus. O quanto às vezes as minhas orações e as suas têm nos colocado, se não for a misericórdia de Deus, em problemas muito sérios. Porque Isaías diz que Deus espera até que as nossas petições se amadureçam. Ele vai amadurecendo o nosso coração para que a nossa petição chegue ao seu trono de graça e esteja em concordância com o plano de Deus.
Não adianta ficarmos pedindo e usando a oração como um artifício para que Deus faça a nossa vontade. Deus não existe para fazer a minha vontade e a sua. Ele existe para cuidar de nós, para nos amar e para nos colocar no centro da vontade dEle, que é muito melhor do que a nossa. No fundo, aquele homem tinha esperança, mas ninguém tinha sido curado. E é por isso que naquela noite ele ficou pensando ao sair da sua casa, na primeira noite de angústia, olhando todas as pessoas leprosas ao seu lado e dizendo: alguém já ouviu falar que um leproso foi curado? Ouviu então falar de Jesus e foi até ele. Mesmo sabendo que poderia ser apedrejado, aquele homem correu riscos assim de vida para se aproximar de Jesus. E eu quero perguntar para você que me ouve nessa noite, de perto e de longe, quais são os riscos que você tem corrido para se aproximar de Jesus? Quero te dizer que vale a pena correr qualquer risco para se aproximar de Jesus. Sofrendo, ele poderia ser apedrejado. Era crime um leproso atravessar a cidade e se aproximar das pessoas. E por isso que, cheirando mal, ele foi até Cafarnaum para buscar Jesus. O seu cheiro mal ia longe, perto das pessoas. As suas partes do corpo já estavam praticamente começando a se deteriorar. Mas gritando, imundo, imundo, ele corre para Jesus. E eu posso imaginar a cena, as pessoas apavoradas, protegendo as crianças, falando: tira esse homem daqui, que homem maluco que vem gritando a Jesus. E enquanto as pessoas corriam dele, Jesus correu para ele, amém? Eu acho essa parte da história o máximo. As pessoas todas correndo, gritando, e Jesus indo em direção a ele. E a história nos conta que Jesus chegou perto dele e perguntou: o que você precisa? E aquele homem olha para Jesus e diz: se quiseres, bem podes limpar-me. A primeira coisa, meus amigos, para a gente receber a nossa cura, quer seja física, emocional, espiritual, é olhar nos olhos de Jesus, correr em direção a Ele e dizer que nós cremos que, se Ele quiser, tudo Ele pode fazer. Eu amo aquele verso de Isaías que diz assim: agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Mas nem o seu trabalho, nem o seu chefe, nem o seu vizinho, nem o seu cônjuge. Quando Deus tem um plano, Ele executa independente das circunstâncias. Por isso que a gente é fã de ficar olhando. Obrigada, viu? Por isso que quando Deus diz que vai fazer algo por nós, nós precisamos acreditar na palavra dEle. Nós somos fãs de olhar para as circunstâncias e por isso vivemos nos arrastando, pedindo muitas vezes para as pessoas serem a nossa cura. Aqui, quando aquele homem foi para Jesus, Jesus chegou até ele, tocou-o e disse: quero ser limpo. Você crê que nesta noite que Deus quer algumas coisas na sua vida, mas que você precisa sair da sua zona de conforto e ir até Jesus correndo alguns riscos? Está disposto você e disposta você nesta noite a abandonar algumas coisas que a Bíblia tem cansado de pedir para você, mas que você já se acomodou há tanto tempo, dizendo: isso não acontece para ninguém, eu não vou nem me animar. Mas eu não vou nem pedir oração. E a gente vai assim, nessa teoria de que nós não conseguimos nada, porque nunca ninguém conseguiu aquilo. A Bíblia diz que se nós crermos, veremos a glória de Deus. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E se nós confiamos em Deus, a gente não tem que ter vergonha quando Deus diz não para a nossa oração. Às vezes eu acho que nós temos assim um empoderamento em nome da oração que tem nos atrapalhado um pouco. Nós oramos, nós jejuamos e queremos mostrar para os outros que existe uma tabelinha, um jeitinho de orar bem certinho, que a gente fala para a pessoa assim: você mede assim uma régua de 30 centímetros, fica ali dentro. Aí você dá 3 pulinhos, olha para o lado, dá mais 3 pulinhos, olha para o lado que Deus vai te atender. Oração não é isso, gente. Oração está longe da gente ter uma fórmula. A oração é abrir o coração a Deus como um amigo. Se você confia que Ele é o seu amigo, um amigo nunca vai te dar uma coisa que é para te prejudicar, mesmo que ele te diga não. Quando um amigo diz não para a gente, como é muito amigo, a gente não tem coragem nem de falar que ficou chateado. Porque a gente sabe que um amigo nos conhece na intimidade. Assim é o poderoso Deus. Quando Ele diz quero ser limpo, Ele executa independente de quanto nós temos na nossa conta. Independente se o câncer já virou metástase e derrubou todo o nosso cabelo. Independente se você já está com os papéis prontos para assinar o divórcio.
Eu quero te dizer que Deus, Ele vai além das circunstâncias para abençoar a minha vida e a sua. Ele sabe do nosso pecado, Ele sabe do nosso cheiro mau. Ele já viveu nessa terra, empoeirou suas sandálias nesse mundo para passar por tudo que eu e você passamos. Porque Ele se fez homem e habitou entre nós, para que nós pudéssemos olhar para Ele e seguir os seus passos. Na verdade, nós gostamos de seguir pessoas, não é verdade? Nós vemos o sucesso de alguém, e é muito comum, às vezes, quando eu sou convidada para dar uma palestra, geralmente se ela é sobre sucesso, e eu tenho uma palestra que fala, passos para o sucesso. Essa palestra é tão bonita, mas eu digo para vocês, eu não consigo fazer passos para o sucesso, se eu não puder caminhar com Deus. Porque o sucesso do ser humano não é o sucesso de Deus. Podem ver as pessoas muito famosas. Eu fico impressionada com Whitney Houston, que morreu afogada na banheira. Vocês souberam o que aconteceu com ela há pouco tempo atrás? E que padrão de repetição terrível. A sua filha morreu do mesmo jeito que a mãe. Uma das vozes mais belas do mundo. Cantou para presidentes, uma pessoa extremamente famosa e aos olhos humanos bem-sucedida. E eu pergunto para você, isso é sucesso? Teve tanto sucesso que o sucesso foi afogado numa banheira e nenhum pitaco do sucesso dela pôde salvar sua vida. Está na hora da gente entender entre nós o que é sucesso. Sucesso é nós sabermos quem nós somos e para onde vamos. Somos filhos de um rei, estamos indo para Canaã celestial, amém? Quem tem essa identidade guardada no peito, nem Satanás rouba o teu passaporte quando você sabe quem você é em Cristo. As críticas não vão te abalar, a pobreza não vai te assustar e o excesso de dinheiro não vai te orgulhar, porque você sabe quem você é. Eu fico pensando nessas pessoas bem-sucedidas do mundo. Hoje eu sei o que é sucesso, depois de muitos anos. Sucesso é nós termos cada dia a porção que Deus nos dá, amém? Gente, como Deus é fiel. Deus, Ele não falha, nós é que vivemos dando uma lista a mais. Mas se nós agíssemos como os pássaros, a gente não teria ansiedade. Nós não passaríamos por crises depressivas, porque os pássaros, eles não trabalham, não pegam ônibus, não ganham cesta básica, mas eles são as aves mais cuidadas do mundo, e não são seres humanos que cuidam. Porque ser humano, quando fala que cuida de passarinho, põe na gaiola e acha que está cuidando, acha que está arrasando, fazendo um favor para o passarinho. O passarinho está olhando, tentando ver as montanhas, não pode mais ir nas árvores, não pode andar com seus amiguinhos, porque agora é um prisioneiro. Eu e você nascemos para voar e voar longe. Deus nos deu asas para voar, Deus tem cuidado de nós, mas nós temos ficado ansiosos com o dia de amanhã e aí adoecemos. Aí oramos por cura. Nós achamos que Deus não vai pagar a nossa escola. Nós achamos que Deus não vai saldar com as nossas contas. E então nos desesperamos e perdemos a bênção do toque de Deus olhar para a gente e dizer, quero ser próspero, quero ser espiritual, quero ser limpo, quero, seja curado, quero, te dou conforto por essa perda. O Senhor tem um monte de queros para a gente nessa noite, mas nós precisamos entender quais são os passos que Deus usa para curar. A primeira coisa que Deus fez por aquele homem, Ele se compadeceu, a Bíblia diz. Ali nos primeiros versos, a Bíblia é clara em dizer, e Ele se compadeceu daquele homem. Jesus se colocou no lugar daquele homem. Existe uma coisa maravilhosa chamada empatia. Empatia é a gente andar com você, Wilson, a segunda milha, saber o que você sente, se colocar no lugar do outro. Se eu e você nos colocássemos todos os dias nos lugares das pessoas que caminham conosco, nós não teríamos problemas de família. Nós não teríamos problemas na igreja, na sociedade e no trabalho, porque quando nos colocamos no lugar do outro, imaginamos como é a dor dele, imaginamos a sua luta, sabemos o que ele passa e é muito mais fácil compreender alguém quando usamos a empatia. Jesus se compadeceu daquele homem, enquanto todos fugiam dele, Jesus ia em direção a ele. Segundo passo que Jesus deixa conosco nessa noite, que eu acho fantástico, é que Jesus estendeu a mão. A Bíblia nos conta nessa história de que a lepra separava as pessoas umas das outras e separava as pessoas dos seus sonhos e dos seus ideais. E nessa noite quero deixar uma dica para você que quer ter uma vida bem-sucedida, que quer alcançar os seus sonhos. Primeira coisa, começa a sonhar com Deus. E para que não vire pesadelo o teu sonho, deixa Deus realizar. Porque a Bíblia diz, o ser humano faz os seus planos, faz o projeto, porém o Deus eterno realiza. Sonho realizado por Deus é muito melhor do que sonho sonhado por nós mesmos. Mas Deus nos dá o direito e a graça de poder sonhar.
As pessoas que tinham lepra eram separadas das pessoas e dos seus sonhos. O que hoje tem impedido a sua vida e que tem te separado das pessoas que você ama e dos seus sonhos? Será que é um preconceito? É um detalhe tão pequeno? É uma vingança? É um mau humor? É alguma coisa que tem te colocado longe das pessoas que Deus colocou ao seu lado para viver até que Ele volte? O que tem separado você dos seus sonhos? A impossibilidade financeira? Entrega para Deus. Deus, a Bíblia diz que Ele é o dono da prata e do ouro. Você dá um amém para isso? Porque eu tenho conhecido a cada dia o banco de Deus, gente. O banco de Deus é maravilhoso. A gente preenche o cheque, a gente ora e Ele deposita a quantia. É assim que acontece através do suor do nosso rosto, do nosso trabalho, do nosso esforço, onde Ele prospera, diz a Bíblia, a obra de nossas mãos. Você quer ser uma pessoa próspera? Primeiro descobre o que é prosperidade. Prosperidade não é nós termos muito dinheiro, porque às vezes nós temos muito, mas não sabemos usar, então não adianta nada. E quantas vezes nós temos pouco, mas temos sabedoria e alcançamos muito. Então aí me leva a crer de que não é no tanto que nós temos, mas sim a maneira como administramos com Deus. Quero te dizer nessa noite, que quando Ele estendeu a mão para aquele homem, Ele queria dizer que nada pode separar você de mim. O meu amor é tão grande por você, que nem as pessoas fugindo de você, nem as pessoas sentindo o seu mau cheiro não me incomoda. Deus está dizendo para você hoje à noite, que o seu mau cheiro, o teu problema não incomoda a Deus, mas você precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa correr riscos, levantar, sair de onde está, correr o risco de ser apedrejado se for preciso, para encontrar o único homem no mundo que pode dar cura para a sua dificuldade. O único que pode trocar o seu mau cheiro por um perfume suave. Sabe, meus amigos, Jesus, quando estendeu a mão para aquele homem, deu uma lição assim, ó, lindíssima para a sociedade. Estendendo a mão para um leproso, Ele quis dizer: eu posso estender a mão para você, me compadeço de você, porque sei a sua luta, conheço suas chagas e sei a trajetória da tua vida. Hoje nós não temos a lepra para falar que nos separa, mas nós temos algumas coisas parecidas com isso que nos gera preconceito. Jesus, ao estender a mão para aquele homem, quebrou o preconceito, porque Deus odeia preconceito. E eu e você falamos que não temos preconceito, mas às vezes nós temos. Nós temos quando estamos na fila de um banco e muitas vezes chega alguém muito mal cheiroso perto de nós. Nós não fugimos daquela pessoa, imagina, nós somos cristãos, mas nós fazemos assim, discretamente, e viramos para o lado. Nós subimos o vidro do carro quando vemos alguém que vem na nossa direção, até mesmo porque nós temos medo de assalto, mas usamos isso quando as pessoas vêm em nossa direção. E eu queria dizer para você que às vezes a pobreza, a cultura, a fama, a posição social também pode ter preconceito entre nós. Jesus veio para acabar com a separação que existe entre ricos e pobres. Jesus veio para acabar com a separação entre as pessoas extremamente cultas e aquelas que não têm cultura nenhuma. Jesus veio para quebrar as cadeias do preconceito que eu e você temos muitas vezes em relação às pessoas. As doenças que elas possuem, ao estilo de vida que elas levam, a cor de sua pele, ao seu tamanho, a sua condição social. Quando temos Jesus, nós amamos a todos. O trabalho de amor, gente, não funciona da boca para fora. É muito interessante que às vezes nós vemos reportagens de televisão, assim, de alguns lugares que ajudam outras pessoas, e é muito comum nós vermos aquelas pessoas agregarem pessoas com menos condição social para que elas possam se promover. Jesus não fazia isso. Jesus amava as pessoas do jeito que elas eram. E aí eu tenho uma mensagem linda para te dizer sobre esse amor de Jesus tão forte. É um amor que transforma. Amém por isso? É um amor que mudava as coisas. Ele comia com as pessoas mais podres do mundo, só que comendo com elas, ele as transformava. O amor de Jesus transforma. Jesus ama a gente do jeito que a gente está mesmo, com o nosso pecado, com o nosso cheiro mal, mas Ele nos ama demais para deixar a gente do jeito que nós estamos. Ele quer mudança e nos ajuda nessa mudança. Jesus arregaça as mangas por mim e por você. Ele não vira para você e fala assim, ó, vai mudar de apartamento, te vira com a mudança. Ele carrega as coisas nas costas, tanto é que levou o preso da cruz, onde estavam os pecados da Rosana, os meus e os seus pecados nessa noite. Jesus, Ele faz a diferença. Quando Ele entra numa vida, Ele não entra para acusação, mas Ele entra olhando tudo, para ver naquilo que pode ser diferente, ser melhor. E se nós permitirmos que Jesus nos toque, tenha compaixão de nós e venha em direção a nós quando nos sentimos muito sozinhos, a nossa vida vai mudar.
Uau, agora vocês pegaram no ar. Gente, mudança de vida é o que todo mundo quer. Quando as pessoas me buscam para o aconselhamento, a primeira frase que a maioria diz: eu preciso de uma mudança de vida. Aí eu digo para a pessoa: você veio no lugar certo, mudança de vida é aqui mesmo, porque Jesus vai fazer por você, eu não consigo. Mas eu vou te dar alguns passos aí básicos, bíblicos, onde sua vida vai mudar. Não tem como Jesus ter compaixão de nós, vir em direção a nós e nos tocar, e a nossa vida continuar a mesma. Nós mudamos em tudo. E quando eu digo para você, pode se arrepiar e ficar emocionado, sair feliz daqui essa noite. Nós mudamos em tudo. Não existe você ter Jesus e se sentir uma pessoa fracassada, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então você está forte, está sentindo debilitado, deprimido, começa a cantar louvores e ficar feliz. Porque se o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, não é quando eu acho que eu estou boa, que eu estou bem, que eu estou forte, que eu estou arrasando, não. É no meio da minha fraqueza que o Senhor vai trabalhar ao meu favor. E a terceira coisa que Jesus fez por aquele homem, que isso para mim ele arrasou. Jesus tocou. A obra de Jesus é curar corações e vidas quebradas. A obra do Senhor Jesus é restaurar o coração ferido. A obra do Senhor Jesus, de Miguel, é visitar lares desfeitos e reconstruí-los. A obra do Senhor Jesus é mudar a mentalidade de gente que acha que ninguém se importa com ele e que fica com baixa autoestima como esse homem tinha. Ele teve que perder a família, ele teve que sair da cidade, juntar os trapos de roupa que tinha, e não tinha desodorante que mudava o seu cheiro. Ele sabia que ele era um leproso. Ao reconhecer sua lepra, ele descobriu que ele só tinha um lugar para ir, na direção de Jesus. Nessa noite eu queria que você que me ouve à distância, e você que está aqui nessa noite, tenha a certeza que não existe lugar no mundo que possa ser curado de suas feridas, a não ser este lugar nessa noite, na presença do templo de Deus. Amém? Somente Jesus sabe o tamanho da nossa dor. Somente Jesus sabe o porquê que fomos levados àquele pecado. Eu acho tão bonita a história de Maria Madalena. Quando os discípulos olham para Maria Madalena e começa aquela confusão em praça pública, e Maria Madalena já ficando vermelha, desesperada, porque sabia que ia ser apedrejada. Ela sabia dos seus pecados. Jesus olha para ela e diz: vai, não peques mais. E num livro de Ellen White, que eu li esses dias, ela faz um comentário preciosíssimo. Que Jesus sabia as condições que moldaram o caráter de Maria Madalena. Amém? Jesus teve compaixão dela, paciência com ela até que ela abandonasse o seu pecado, porque ele sabia quem era Maria Madalena. Seu nome era Maria Madalena de Magdala. E se você ler na Bíblia, ela morava com seus irmãos. Aqui, já pesquei tudo, tinha problema de família. Morava com os irmãos, estava em Magdala, andando de um lado para o outro. Começou a dar vazão aos seus sentimentos e emoções no meio da noite. Começa a vender o seu corpo e todo mundo diz: nunca aconteceu um milagre como esse. Essa mulher está fadada ao fracasso. Quando alguém disser isso para você, não é a pessoa. Satanás tem usado boca de gente fraca para declarar maldição em nossas vidas. E nós precisamos nos apropriar do que Deus tem dito a nosso respeito. Ou nós vamos pirar nesse mundo, nossa vida vai de mal a pior. Nós vamos achar que estamos sendo um fracasso sempre e vamos ficar abatidos como o leproso ficou. Então Jesus não precisava tocá-lo. Mas aquele homem era carente, e Jesus, ao tocá-lo, levantou a sua autoestima que estava tão quebrada. Jesus podia ter olhado de longe e curado o leproso, mas ele fez questão de mostrar para todo mundo que estava em volta que ele podia ir àquele homem e que lepra e cheiro mal não era problema para Jesus. Assim como o roubo, assim como problemas sexuais de perversão sexual não é problema para Jesus. Falatório grande de vida alheia não é problema para Jesus. Essas pessoas todas que vivem dentro dessa esfera podem ser atingidas por Jesus num minuto, amém? Por isso, o dia que elas se permitirem correr os riscos, sair da zona de conforto, se levantar e ir até Jesus. Jesus, aquele homem quando tocou, aquele homem se sentiu valorizado. Gente, como a gente gosta de se sentir importante. Eu não sei vocês, mas eu gosto que os meus amigos me deem importância. Às vezes eu chego de manhã aqui na igreja bem cedinho, muitas vezes 7h20, 7h30, eu venho orar aqui na igreja, eu vejo a Ellen lá no último banco, ajoelhada. Eu falo: meu Deus, coisa bonita, essa menina desce lá da casa dela, vem orar aqui dentro. Aí quando ela me vê, ela fala assim: ô, gatona, tudo bem, gatona? Toda vez ela fala isso para mim. Mas eu me sinto a gatona quando a Ellen fala isso, amém? Pode ser até que eu nem tenha qualificação para gatona, mas quando ela fala,
Gente, eu só falta falar miau, Ellen, ao invés de bom dia. Porque assim, o jeito que ela fala, 7h20 da manhã, está todo mundo azedo, de mau humor, ela está sempre orando naquele último banco. E agora eu já venho só para ela me chamar de gatona. Não conto isso para ela, porque isso para mim é um up para o meu dia. Quem é que não quer ser chamado de bonito, de bondoso? Você está bem hoje, sua fisionomia está ótima. As pessoas que vêm aqui para o atendimento, eu tenho uma técnica quando eles vêm muito abatidos. Eu sempre acho alguma coisa que esteja bonita neles para validá-los. As pessoas precisam ser validadas para sobreviver. Elas podem estar abatidas, elas podem estar com a pele talvez para dentro, sem brilho, mas você olha para elas e diz assim: uau, onde você comprou esse cachecol? Nunca vi um como ele. Gente, é incrível, as pessoas fazem assim, ó, sentada na cadeira, e quando você olha para elas e diz assim: que bochechas rosadas, hein? Pelo que a senhora está passando, a senhora está com uma aparência muito boa. A pessoa já senta, olha para você melhor, pois não era esse o trabalho de Jesus. Jesus saía dando valor a quem não valia nada a olhos humanos. E eu fico pensando, se não é dessa forma que o evangelho será pregado, Jesus vai voltar logo. O dia que nós vermos as pessoas como Jesus via essas pessoas. Eu paro para pensar na Ellen, minha amiga da Flórida, quando viu seu filho caído na sarjeta, inteiramente drogado. E nós orávamos anos pelo Rafael. As pessoas já na quarta noite sentavam longe da Ellen, porque não aguentavam mais seu pedido de oração. Mas toda noite a Ellen vinha: meu pedido é pelo meu filho Rafael. Se envolveu com as drogas, um menino que gosta de louvor, está longe de Jesus. Eu me recordo uma vez uma pessoa que me visitou e disse: Rosana, você que é líder na ocasião do grupo Manancial no Deserto, você tem que falar com a Ellen. A Ellen já está perdendo a noção da realidade. Essa coisa de orar pelo Rafael, o menino já está na droga tem 2 anos. Será que essa mulher não vê quando Deus está dizendo não? E eu disse para ela: mas qual é assim, a certeza que você tem que Deus está dizendo não? Ah, olha aí o tempo, o menino só se afunda. Esses meninos não querem nada com nada, não, irmã Rosana. A gente tem que acabar com esse pedido. Você acha que eu ia falar com a Ellen? Aqui, ó. Conheço a fibra da minha amiga Ellen. Uma mulher que só não anda de joelho porque passa o dia trabalhando e precisa dos pés. E naquele mês, algo mudou. Porque ao invés de eu dizer para a Ellen, para a gente parar de orar, eu falei: Ellen, eu acho que agora a gente tem que começar a levantar jejum. E o que aconteceu? Numa noite de balada, meus amigos, Rafael dançando, a altos brados de som, ele olha para um lado, para o outro e ouve a música assim: quem chegou à igreja aqui foi o Rafael, que prazer em tê-lo aqui. Ele parou e falou: não, estou ficando louco. Eu acho que é de tanto beber, fumar alguma coisa, que eu estou ouvindo essa música. Foi andando pelo meio daquele lugar onde os jovens dançavam e aquela música. Rafael sai do meio de uma noite de balada. E eram 4h da manhã. Minha amiga esperava ele na calçada sentada, com a Bíblia na mão, clamando e dizendo: um dia Miguel buscará meu filho, porque ele foi dedicado na igreja. E quando ele era pequenininho eu cantava: quem chegou à escola aqui foi o Rafael. Rafael chega prostrado em casa, abatido, ouvindo vozes, e na direção da minha amiga é colocado numa cama, levantamos uma corrente de oração, e naquele dia Rafael foi liberto, amém? Hoje sabe onde está Rafael? Adquiriu um câncer no lado esquerdo do peito, um câncer maligno que não tinha cura, mais um ciclo de orações e de jejum. E há 2 ou 3 meses atrás, Rafael fez os exames nos Estados Unidos e está cancer free. Não tem nada de câncer. E o médico diz: é incrível, o câncer está lá, o tumor está lá, mas ele foi atrofiando. E minha amiga Ellen, com seus joelhos, sempre diz: Ana, não foram os médicos, foi Deus. Quero dizer para você que Rafael hoje é líder de louvor. Rafael hoje não gosta mais de balada, porque ele fala: eu não vou para lá porque eu quero ouvir quem chegou à igreja aqui foi o Rafael. Como é que você tem criado os teus filhos? Qual tem sido tua luta? Será que nessa noite, que área da tua vida que você precisa que Jesus toque, independente das circunstâncias? Será que tua estima está tão quebrada que você parou de concordar com a palavra de Deus? Como é que nós podemos ganhar bênção, meus amigos, se nós pegamos muitas vezes um diagnóstico que nem médico é, mas saímos por aí dizendo: eu estou mal, estou falido,
Não tem mais chance para mim, não. Não é isso que a Bíblia diz, e você discorda do que Deus diz todos os dias. Quem fica teu amigo é Satanás, caminha com você, te ajuda a pensar outras coisas mais horrorosas. Se nessa noite eu e você tomarmos posse do que a Bíblia diz a nosso respeito, nós não seremos pessoas metidas e enjoadas, mas nós seremos pessoas confiantes naquilo que Deus prometeu. Assim como Jesus tocou Rafael, meu amigo, Jesus pode tocar a sua vida hoje, você que me ouve numa cadeia. Você que acha que os seus sonhos já foram e que não existe sonho para você. Talvez você esteja numa situação que você deve estar pensando que você está até pior que o leproso. Tem salvação para você nesta noite também. Jesus, ao tocá-lo, mostrou para a sociedade toda, para mim e para você, que Ele pode salvar a despeito das nossas limitações. São os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. São as nossas lutas que não saímos da zona de conforto, coisas que às vezes estamos fazendo por um padrão de repetição ridículo, pecando todos os dias nas mesmas coisas que não nos levarão à felicidade nunca. É hora de nos levantarmos hoje, nesta noite, e dizer: Senhor, arranca a lepra de mim. A lepra realmente na Bíblia representa o pecado. E nós todos nessa noite somos leprosos, mas nesta noite todos nós podemos atingir a cura e sermos tocados por Jesus, amém? Basta sairmos da zona de conforto, basta reconhecermos como aquele leproso que nós já perdemos demais por causa do pecado, que existem algumas coisas na nossa vida que precisam ser retiradas para que possamos ser um povo abençoado. Nós pedimos demais para Deus, gente, e damos muito pouco. Deus não está no céu sentado no seu trono, preparando para estar entre nós e habitar dentro de nós, para fazer os nossos desejos, como na história fictícia da lâmpada de Aladim. Alguns ainda acham que esfregando a Bíblia é que vão conseguir suas bênçãos, decorando uns 5 ou 6 versos na semana, ou como eu disse, tendo uma fórmula prática de oração. A fórmula para receber as bênçãos é fazer de Jesus Cristo seu salvador pessoal, não se importando com as circunstâncias, não ficando com medo quando você vê que o barco vai descer a cachoeira. Jesus sabe nadar. Jesus não criou nossa vida para afundar, para ser submarino, não. Tanto é que Ele andou sobre as águas. E Jesus quer fazer nessa noite com que eu e você andemos sobre as águas, com que acreditemos no impossível, que entreguemos a nossa vida de uma forma tão fantástica para Deus, que não tenhamos tanto medo do futuro. Eu não sei se vocês estão notando, mas as pessoas estão com muito medo do futuro. Elas estão com medo de ficar sem dinheiro, elas estão com medo de não ter trabalho, elas estão com medo da crise econômica. Eu quero te dizer que Deus, Ele é o maior economista do mundo. E se Ele precisar arrumar pão para você, numa manhã que você não tem, para Ele não tem dificuldade. Deus não tem dificuldade em abrir a sua mão e dizer para mim e para você nessa noite: quero ser limpo. Jesus tinha um propósito ao tocar aquele homem antes de curá-lo. Eu não sei se vocês notaram que Jesus tocou primeiro e curou depois. E essa parte eu acho maravilhosa, porque essa parte combina muito comigo. Jesus tem tido muita misericórdia de mim, e primeiro Ele tem me tocado para depois me curar, para dizer para mim assim: ó, não tenho preconceito com você, que você é baixinha, que você é marrom. Eu não tenho preconceito com você que você é pobre. Eu não tenho preconceito com você que você é doente, que você é meio esquisito, todo mundo te olha assim, você é meio estranho. Eu não tenho com isso dificuldade. Por isso Ele primeiro tocou, porque quando Ele tocou o doente, Ele mostrou para todo mundo: eu posso tocar você do jeito que você está. E aí, gente, a parte lindíssima é que depois do toque veio a cura. Ele tocou, Ele aceitou: quero ser limpo. A palavra dele tem poder. O homem leproso concordou com Jesus, que é o que eu e você não fazemos de vez em quando. A gente discorda. Jesus está falando: tudo posso naquele que me fortalece. Você está falando que está fraco. Aí Jesus fala para você: eu sou sua alegria. Você está falando: eu estou triste. Aí eu falo: vai, para com essa bobeira, vê se seja inteligente. Concorda com a palavra de Deus e aprende a repetir aquilo que Deus disse a seu respeito. A casa a gente pode estar caindo, mas eu quero dizer para você: Deus há de reconstruir para você uma nova. E Deus, quando Ele construiu o santuário e o templo dele, com a glória do Shekinah, com a pia para a gente confessar os pecados, Deus queria agora habitar entre nós e trazer este santuário para dentro de nós. E agora você não senta direito, respira fundo e não fica feliz com essa notícia que eu estou te dando? Porque é Deus em nós. Deus em nós para quê?
para termos humildade de reconhecer nossas fraquezas e fazer a confissão. Aceitar o sacrifício do Cordeiro. Louvar a Deus pelas suas maravilhas, comer o pão da sua palavra e receber a sua glória. E tudo que a gente conta para os outros da nossa vida deve ser para a glória de Deus. Que fique bem claro nessa noite que quando eu conto um testemunho para vocês, é porque Deus me pediu para contar, para você saber como eu sou pecador como você, e que a glória de Deus pode estar sobre nós essa noite. Sabem, meus amigos, Jesus transforma, Ele cura. Entretanto, é necessário fazer a nossa parte. Jesus hoje estende a mão para nós, Ele tem compaixão de nós, e Ele vem a você dizendo: venha como está, porque eu quero te limpar. E aqui você pode até olhar para Jesus como o leproso olhou, meio ressabiado, meio com medo, mas o leproso afirmou a palavra de Deus: se queres, bem podes limpar-me. Precisamos sair nessa noite de onde estamos e encontrar Jesus através da comunhão e da leitura da sua palavra. Porque hoje Ele diz para mim e para você: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito meu habita em vós? Sabe por que Ele colocou interrogação no final desse verso? Porque tem gente que tem dúvida disso. Pensar que tudo aqui, esse formato de templo maravilhoso pode estar dentro de mim, de você e na nossa casa. Gente, isso está à sua disposição. Muito melhor do que uma joia rara que você passa numa vitrine e fica olhando pensando que você quer aquilo para você. Eu quero te dizer que as coisas mais preciosas nós não compramos, nós já recebemos de Deus e não demos valor. Queria muito perguntar nessa noite para você: como vai sua saúde? Como vai sua vida? E principalmente eu não me preocupo muito com as doenças físicas, porque câncer, AIDS, tuberculose, essas doenças nenhumas tiram a gente do céu. O que tira da gente do céu é uma doença chamada pecado, que nós nos agarramos a ela e achamos que estamos certos, e crescemos dentro de nós um grande orgulho e um medo do que as pessoas vão pensar de nós, se nós formos a Jesus para um recomeço. Enquanto a Pamela canta nessa noite, sobre a possibilidade que esse Deus nos dá, de atender as nossas orações, de tornar o impossível possível, de nos tocar, de nos curar, eu tenho um convite tão especial para fazer para você. Em primeiro lugar, se existe alguém que sofre de doença física entre nós, eu gostaria que você viesse à frente. Nós não vamos fazer o momento da cura, porque eu não posso fazer isso. A Rosana não tem dom para isso. Mas nós vamos falar com Jesus que toca. E Ele vai visitar a tua vida. Vai visitar a tua saúde. Você vai aprender a partir de hoje a cuidar de você. Porque há pessoas que estão ficando doentes porque não vão ao médico. Elas têm medo de receber notícia ruim. E eu digo para você, Deus deixou os médicos para cuidarem da gente. Eu queria convidar você que sofre de alguma doença física a colocar essa doença nas mãos de Deus e dizer: Senhor, aqui eis-me com a minha doença física. Faze dela o que lhe aprouver, porque eu confio. E se nessa noite existe alguém que se sente inadequado, se sente estranho, parece que não existe lugar para você, como disse uma amiga minha semana passada: Rosana, eu vim ao mundo e eu sofri tanto, parece que não existe lugar para mim. Hoje essa minha amiga foi curada de câncer e ela descobriu o lugar dela ao lado de Jesus, amém? Se tem alguém que sofre com baixa autoestima, eu queria chamar você aqui à frente, porque nessa noite o meu amigo Jesus, que é o meu companheiro de luta, Miguel, vai visitar a tua vida, a tua mente, e vai fazer uma transformação muito linda. Mas por favor, saia da sua zona de conforto, mexa-se, mova-se em direção a Ele, não em direção às suas soluções ou às pessoas, e deixe Ele fazer a obra que somente um Deus muito poderoso pode fazer. Nós limitamos Deus, meus amigos, quando nós ficamos enumerando para Ele que não funciona por isso, que não posso por isso, que não consigo por isso. Para de falar e deixa Ele fazer. Eu quero orar por você nessa noite, para que Deus possa fazer da sua vida um preito de louvor e adoração, porque nessa noite Ele vai estender a mão para você, ter compaixão de você, tocar você, e Ele vai, pelo seu poder, te curar. Escutas quando clamo,
Quando nós começamos essa noite, o vídeo dizia assim: o que você diria hoje para o seu médico? Meu médico chegou, ele está ali. Queria que ele viesse aqui. Vem aqui ganhar o meu abraço, doutor Eônio. Eu diria para o meu médico aqui da terra que você é especial, tem uma família muito bonita. Obrigada, porque eu sou uma paciente bem medrosa e sempre você me acalma. Eu sempre chego lá para ele com os diagnósticos prontos. Falou: doutor, eu acho que eu estou com um tumor aqui. Aí ele já olha para mim e fala: vamos ver. Deus tem usado homens como o doutor Eônio, meu médico, para trazer cura física para a nossa vida, com o conhecimento espiritual e também o conhecimento da medicina. Mas agora eu queria finalizar com o que você diria para o teu médico Jesus, que é o médico dos médicos e nunca perdeu um caso. Para o doutor Eônio, meu muito obrigada. Mas existem coisas que ele ainda está limitado a fazer por mim. Como, por exemplo, dar a vida de novo. Uau, Deus pode. Deus pode tirar essa vida ruim que a gente tem tido e nos dar uma vida nova. Porque a Bíblia diz: eis que faço novas todas as coisas. Quem precisa dessa mudança nessa noite, dá um amém bem alto. Eu preciso dessa mudança. Queria tanto que o médico dos médicos, Jesus Cristo, que nunca perdeu um caso, entrasse aqui, ó, dentro desse coração de carne, trocasse por um coração assim puro. E não é essa a maior transformação que nós precisamos hoje? Eu vou te dar 1 minuto para você falar com o médico Jesus sobre o teu diagnóstico. Não faz igual eu faço com o doutor Eônio, não, tá? Chega lá falando: eu estou sentindo isso, eu acho que é isso, eu acho que é isso. Deixa Deus diagnosticar. Só abre o peito e rasga para Ele tua limitação. Fala onde dói. Diz para Ele o que está acontecendo de verdade com a tua vida. E deixa Ele te curar nessa noite. Porque quando Deus cura, Ele cura completamente. Ele cura a alma, o coração. Ele provê, Ele sustenta, Ele restaura. Ele pode criar de novo. O que está morto, Ele pode dar vida. Você acredita nisso? Ele pode dar vida. Ele ressuscitou mortos. Ele pode ressuscitar aquilo que morreu dentro de você. Tua fé, tua confiança, tua crença nas pessoas, porque as pessoas falharam muito com você. Para de acreditar nas pessoas. Olha para Jesus e dá para elas a segunda chance, menino. Elas merecem. Deus está dando para mim e para você, porque não vamos dar para os outros. E nesse momento, para você falar com o teu médico dos médicos, que é Jesus, eu quero que você se ajoelhe e se prostre na presença dEle, para falar o que abate tua alma.
porque nesta noite Ele vai ter compaixão de nós, vai nos tocar e vai nos curar. Poderoso e grande Deus, passaríamos a noite de joelhos dizendo para o Senhor onde dói, como está realmente a nossa vida. Hoje é a noite da verdade, a noite de abrir o coração para o Senhor, que é o médico, que vai examinar cada batida do coração, ver quantas vezes nós temos chorado, quanta lágrima derramamos de noite no nosso travesseiro. O Senhor conhece, Senhor, a baixa autoestima que nós temos, sabe que nós somos mal cheirosos como leproso, conhece os nossos pecados, sabe a nossa falta de cuidado que nós temos tido para com nossa saúde. Não temos caminhado, não temos tomado sol, com a desculpa que não tem sol em Curitiba, mas quando tem a gente não vai para o sol. Falamos que não temos como nos alimentar bem, porque a alimentação natural é cara, mas às vezes nos esquecemos que o mamão, a banana e a laranja são tão baratinhos no sacolão e fariam tanta diferença. Senhor, nessa noite nos cura. Não somente as curas físicas, se estiver dentro do teu propósito, porque eu não tenho coragem de pôr a mão em ninguém para dizer que ele vai ser curado, porque eu não sei o que passa na tua mente. Só sei que o Senhor é inteligente, soberano, sábio, conhece o início até o fim e tem um propósito com a situação de cada um. E é por isso que eu libero, Senhor, para que o Senhor atue entre nós, da forma que o Senhor achar que deve. Mas se quiseres, sabemos que o Senhor pode nos limpar, que pode nos curar. Mas uma coisa que eu sei que o Senhor pode fazer nessa noite de imediato, é curar a nossa doença da alma. Porque viemos te pedir perdão pelos nossos pecados, te pedir desculpa pelo cheiro mau da nossa lepra e dizer, Senhor, cura. Porque nós estamos aqui, precisamos dessa cura. Para irmos para o mundo, sendo pessoas bem-sucedidas, não no sucesso dos homens, mas dentro do poder da Tua palavra. Nos ajude, Senhor, nessa semana a fazermos a diferença na vida do próximo, a começar pelos de casa. Nos ajude, Senhor, a nos aceitar como somos e nos perdoar dos erros que cometemos, porque às vezes o Senhor nos perdoa e a gente não para de tocar naquele mesmo assunto com o Senhor. Então o problema está com a gente, não está com o Senhor. Que as pessoas possam entender que elas precisam se perdoar e aceitar o Teu perdão. Leva-nos para casa bem felizes, esperando uma semana repleta das Tuas bênçãos. Obrigada porque um dia o Senhor curou um leproso discriminado na sociedade. Quebra em nossa mente, na nossa vida, e em todos os lugares que vamos, o nosso preconceito. Que possamos amar as pessoas e olhá-las como o Senhor as vê. Pelo Teu poder, que ao nos levantarmos agora e nos abraçarmos bem forte, possamos fazê-lo na certeza de que recebemos toque, compaixão e cura, não porque mereçamos, mas tudo te pedimos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, mas fechamos no nome de Jesus que veio habitar em nós. Amém.